Imagina um mundo onde a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova e longa jornada. Um mundo onde cada detalhe do corpo precisa ser cuidadosamente preservado, como se o tempo não tivesse o direito de tocá-lo. Bem-vindo ao Antigo Egito, onde o mistério da mumificação se transformou em um dos rituais mais fascinantes e icônicos da história da humanidade. Por trás das bandagens e dos sarcófagos dourados existe uma crença poderosa, uma fé profunda na vida após a morte que moldou não só os costumes funerários, mas toda uma civilização. Para os egípcios antigos, a morte era apenas uma transição, um portal para um segundo capítulo que exigia preparação, cuidado e, acima de tudo, um corpo inteiro e reconhecível. Eles acreditavam que o corpo era o lar da alma e que, mesmo depois da morte, ele continuava sendo essencial. Era ali que o Ka, uma das partes espirituais da pessoa, voltaria para habitar. Se o corpo se decompusesse, a alma ficaria perdida, sem um lugar para repousar. E ninguém queria ficar vagando pela eternidade, certo? Foi assim que nasceu a mumificação, um ritual quase sagrado, uma ciência empírica guiada pela fé, que buscava deter os efeitos do tempo e garantir que cada indivíduo, ao morrer, estivesse pronto para enfrentar o julgamento de Osíris e alcançar a tão sonhada vida eterna nos campos de juncos. Mas essa não era uma exclusividade de todos? Ah, não! Mumificar-se era caro, trabalhoso e reservado, inicialmente aos mais ricos, aos nobres, aos faraós. A mumificação era também uma declaração de status, um bilhete dourado para o além que dizia: "Eu sou importante, lembrem-se de mim". O processo era tão complexo quanto misterioso. Primeiro, vinha a purificação do corpo. Depois, a remoção dos órgãos internos, que eram cuidadosamente guardados em vasos especiais chamados vasos canópicos, cada um sob a proteção de um deus. O cérebro, esse era descartado com uma espécie de gancho introduzido pelo nariz, numa prática que parece meio assustadora, mas fazia todo o sentido para eles. O coração, por outro lado, era considerado o centro da inteligência e das emoções, então geralmente era deixado no corpo. Afinal, ele seria pesado na balança da justiça diante dos deuses. Após a limpeza, o corpo era desidratado com natrão, um sal natural abundante na região, e então cuidadosamente envolto em faixas de linho, embebidas em resinas e óleos. Tudo isso podia levar semanas, e não era só envolver e pronto. Cada faixa, cada dobra era feita com cuidado e intenção. Às vezes, até amuletos mágicos eram escondidos entre as camadas, como se fossem talismãs de proteção espiritual. Mas o mais impressionante é como esse processo se tornou um verdadeiro espetáculo religioso. Existiam sacerdotes especializados, orações ritualísticas, cerimônias simbólicas como a abertura da boca, que permitia ao morto comer, respirar e falar no além. Tudo isso feito com uma solenidade que demonstrava o quanto aquela cultura respeitava, ou até temia, a vida após a morte. E com o passar do tempo, a mumificação foi se democratizando. Camadas menos ricas da sociedade começaram a ter acesso a versões simplificadas do processo. Afinal, todo egípcio sonhava com a eternidade, mas claro, quanto mais elaborado o ritual, mais prestígio para o falecido e mais chances de ser bem visto pelos deuses. No fim das contas, a mumificação é mais do que um costume antigo. É um testemunho de uma mentalidade que não via a morte como uma tragédia, mas como uma passagem, um ritual que misturava ciência primitiva, arte, religião e poder, tudo embrulhado em linho e fé. E até hoje, milhares de anos depois, a gente ainda fica hipnotizado por essas múmias silenciosas de olhos fechados, como se dormissem esperando acordar em outro mundo. Talvez porque, no fundo, a ideia de vencer o tempo, de ser lembrado, preservado, eterno, seja um desejo mais universal do que a gente imagina.